Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 117 no geral da série. Episódio número 15 da quarta temporada. O título dele é The Incredible World of Horace Ford. Seria o Incrível Mundo de Horace Ford. Exatamente. O episódio foi ao ar em 18 de abril de 63. É episódio de um diretor que a gente tem uma tremenda admiração, cara. Que é o Abner Biberman. Ele é o diretor daquele episódio The Dummy, do boneco, sabe? Se você não escutou, volta umas casinhas para trás aí, que foi da temporada passada. E é um tremendo episódio. Exatamente. O Abner Biberman, já falaremos dele também um pouquinho mais, é um craque. É um craque, sim. Importante falar também que essa daqui é uma outra leitura de um episódio que já existiu, que eu saiba, de uma série chamada Studio One, né? Que tem essa história e tal, que na verdade é interpretada por uma das pessoas que já fez um Papai Noel aqui nessa série The Twilight Zone, que é o Art Carney, né? Aqui nós temos o Pat Hingle, nós vamos falar mais sobre ele. Tem um roteiro aí do Reginald Rose, que é um tremendo roteirista, famosíssimo, porque inclusive aquele filme, né, que na verdade era primeiro uma peça de teatro, né, 12 Homens e uma Sentença. O roteiro é do Reginald Rose. Sim. E aqui ele faz uma nova leitura com um final diferente para The Twilight Zone desse episódio que já existia, na verdade. Falaremos um pouquinho mais sobre isso, que é um episódio que teve muita rejeição no final. Mas para poder falar sobre essa questão dos finais, acho que a gente vai ter que falar sinopse e tal, vamos ter que dar uma adiantada no processo aqui para não ficar falando do final antes de tudo, né? Sim. É interessante esse episódio, que é um dos episódios dos quais eu já vou adiantar para o pessoal que eu não gostei, porém é um dos que mais eu tenho sobre o que falar, porque ele tem a qualidade de reunir alguns nomes assim absolutamente fantásticos da televisão, sobretudo o roteirista, né? Ele é um cara que ele é de uma importância dentro da história da TV americana muito grande, mas nós vamos falar sobre o elenco e sobre um pouquinho sobre ele também, e vamos esclarecer mais ou menos esse imbróglio aí, porque também, apesar de tanta gente talentosa, eu pelo menos não gostei muito do episódio, né? Nossa, também adianto que não. Mas isso é terrível, né? Porque vocês que estão escutando o podcast aqui da gente, acompanhando a gente, isso aconteceu várias vezes, de episódio não ser bom. E olha que a gente estava falando de episódios de 20 minutos, 24 minutos. Mas aconteceu algumas vezes do episódio não ser bom, mas ter muito conteúdo para falar. Sabe, para pesquisa, tudo. Agora, nessa temporada, a minha impressão é que as coisas se agravaram. Porque quando o episódio é ruim, ou a gente acha que, né, a gente tem as nossas impressões e acha que ele não é bom, é um episódio de 1 hora, gente. Aí tem que ficar 1 hora assistindo para poder depois fazer toda a análise, pesquisa, para depois poder fazer a gravação. Mas continua, querido. Você estava falando sobre a questão de elenco e diretor, né? Só para completar o que você falou, rapidinho, antes da gente entrar, esse é um dos episódios que mais divide a fanbase de Além da Imaginação. Ele é dividido entre as pessoas que amam loucamente esse episódio, mesmo, gente que é completamente maluca por ele e acha um dos melhores da série, e gente que não gosta mesmo. E eu acho engraçado e vale a pena a gente falar, como você citou, que ele já é uma releitura de um episódio
de um texto do Reginald Rose que já tinha sido adaptado na série Studio One. E quando ele foi apresentado na série Studio One, ele já gerou controvérsia de muita gente amar e muita gente odiar. Então é interessante ele trazer essas reações assim divididas, né, ao longo do tempo e causar isso na audiência de hoje, que nós somos pessoas que estão assistindo agora, né? E é interessante a gente discutir isso daí, né? Sim. Agora, já falamos do Abner Biberman, era um cara muito experiente diretor de televisão, dirigiu vários episódios de Além da Imaginação, dirigiu The Dummy, que nós nos rasgamos em elogios aqui, né? Que eu acho muito legal também. E ele dirigiu 2 episódios da 5ª temporada que nós teremos oportunidade de falar deles mais pra frente, além de episódios assim, não dá nem pra ficar citando, porque é muita série que ele fez, mas além da Imaginação, por exemplo, ele dirigiu episódios de O Fugitivo, da Quinta Dimensão, e ele transitava muito nessa coisa do policial, da aventura, da fantasia, enfim, um cara muito habilidoso. Aqui, nesse episódio especificamente, ele precisa ter muita direção de atores. Eu acho até que ele se sai bem nisso. Porém, eu não vi nenhum grande traço autoral e que me chamasse muita atenção. É muito comentado nesse episódio o design de produção, mas nós vamos ter a chance de comentar mais pra frente depois de falarmos a sinopse, né? Uhum. A gente teve aqui, Além da Imaginação, muitos caras que vieram da literatura, inclusive eram e depois eram contistas, né? E escritores de ficção e de fantasia, e também depois se tornaram roteiristas. A gente citou vários aí ao longo do tempo, do grupo aí, né? Robert Clayton Johnson, enfim, Charles Belmont, etc. Esse cara já, o Reginald Rose, ele é um cara muito mais ligado realmente ao drama, né, à teledramaturgia, aos roteiros e às peças. E ele é um dos maiores nomes da TV americana, junto, né, com o Gore Vidal, junto com o próprio Rod Serling, é um dos nomes máximos ali do drama estadunidense e do drama adaptado para o audiovisual. É o autor, por exemplo, de 12 Homens e uma Sentença, né? Filme que já falamos dele muitas vezes. E ele está muito ligado à série chamada Studio One, que foi uma série de televisão que ela foi exibida ao longo de mais ou menos 10 anos, e ela é talvez um dos maiores marcos da teledramaturgia da TV americana. Uhum. E ela reuniu um número gigantesco de atores famosos, já eram famosos na época e acabaram tendo também, chamando muita atenção nas suas atuações nessa série. Ela reuniu a nata do melhor dos roteiristas da televisão americana, incluindo o Rod Serling, que também escreveu episódios para essa série, e ela ajudou a estabelecer a excelência desse autor que nós estamos falando, né? O Reginald Rose. E um dos episódios que causou muita polêmica, engajou muito o público, recebeu milhares de cartas, enfim, é justamente a primeira vez em que o The Incredible World of Horace Ford foi adaptado para a TV, que foi num dos episódios do Studio One. Né, e que foi um dos episódios que causou polêmica, dividiu a audiência, as pessoas mandavam cartas dizendo porque odiaram, outras dizendo porque amaram, enfim. Mais gente que odiou, né? Porque o final é totalmente aberto, a primeira versão. Assim, nessa segunda que a gente vai falar, eles quiseram dar um outro rumo, mas também não deu lá muito certo, não, né? Mas o público não, como você mesmo, o público não estava muito acostumado com esse tipo de final em aberto, mas inclusive nessa série Studio One, esse tipo de experiência com formatos de roteiro que desafiavam o público também acabou se firmando. Então, é uma série muito importante e vale muito a pena o pessoal conhecer. E aí, né, como a gente já falou, esse episódio agora é uma nova adaptação
já tinham pensado em adaptar novamente esse episódio para Além da Imaginação, acabou não acontecendo nas primeiras temporadas, mas o produtor, o Robert Hirschman, acabou querendo, né, nessa quarta temporada, adaptar esse episódio, né? Adaptar novamente o texto para Além da Imaginação. O Reginald Rose fez um novo final, né, que a gente vai poder discutir, e é isso. Curioso falar também que o Rod Serling e o Reginald Rose já se conheciam, né? Porque os dois eram do mesmo meio, né? O meio da televisão, da TV ao vivo, né? Da antologia, porque essa série do Studio One também era uma antologia. E eles tinham uma diferença entre eles. Eles acabaram brigando devido a um artigo escrito pela Edith Ephron, né? Que ela escreveu um artigo chamado "Pode um escritor de TV manter sua integridade?" Esse artigo foi um tanto quanto polêmico. E eles foram colocados um contra o outro, assim, num debate sobre questão de integridade do escritor, na televisão, com o Reginald Rose defendendo os padrões de desaparecimento de séries de antologia dramáticas, como Playhouse 90, Studio One, enquanto o Serling expressava o desejo de se comprometer para se ajustar às mudanças dos gostos e às demandas do público, né? Então eles acabaram tendo opiniões assim um tanto quanto antagônicas, né? E foi interessante, tem até fotografia dos dois juntos e tal, mas esse retorno do Reginald Rose nesse episódio, e isso também é importante, foi um retorno, inclusive, de eles se aproximarem novamente, porque o Reginald Rose era um cara muito importante, e o Rod Serling respeitava muito ele, e o Reginald Rose respeitava muito o Rod Serling. Eles eram considerados maiores roteiristas na época deles, entendeu? Sim, e essa polêmica, ela dura um pouco, de certa forma, ela até hoje perdura, né? Essa questão de que o Rose defendia, né, que você precisava ter o alto padrão de drama, né? Drama de altíssima qualidade, e ele criticava essa coisa da introdução de elementos de fantasia, de ficção científica. Ele achava que isso desviava um pouco do drama mesmo, do drama humano, né, que deveria ser o substrato que o roteirista deveria buscar, a excelência nesse drama clássico, né? E não trazer essas coisas mais modernas. Porém, sim, era a questão da fantasia e do sci-fi que o Rod Serling trazia, né? Isso. Eu acho que o debate estava meio aí, era um pouco de conservadorismo, talvez, da parte do Reginald Rose, porque o Serling ele já se apropriou de temáticas como ficção científica, a gente fala muito isso, é bom sempre repetir, ficção científica, terror e tal, para poder falar sobre coisas do mundo, entendeu? Problemas sociais, né? Então, esse é um debate muito legal. Né? O Serling queria fazer crítica social e ele usava esses elementos, até porque era mais fácil de ser digerível para os produtores e para os anunciantes, né? Isso, o pessoal não queria... quando ficava muito claro, né? E a gente sabe disso, que tem alguns episódios onde ficou bem clara a crítica, como nessa temporada He's Alive, os produtores e anunciantes ficavam com o pé atrás, né? Falavam, pô, como é que eu vou anunciar meu cigarro, né? Enquanto que o Reginald Rose, por exemplo, ao longo da carreira, ele lançou mão de recursos, por exemplo, de fazer séries que se passavam em promotoria pública, em tribunais, onde ele queria falar diretamente dos problemas sociais de maneira mais aberta. Só que isso, claro, também, obviamente, assanhava, né, a censura dos produtores e dos anunciantes, claro, né? Sim. Falando rapidinho do elenco, a gente tem como personagem principal, o Horace Ford, ele é vivido pelo ator chamado Pat Ringle. Ele certamente será lembrado pelo nosso público que ele é o comissário Gordon dos filmes do Tim Burton e do Joel Schumacher, do personagem Batman, né? Sim. Mas, além disso, ele teve uma longa carreira na televisão e apareceu em séries muito importantes. Ele tem participações na série Suspense, por exemplo, em vários episódios dela. Ele esteve nos dramas televisionados, nos teatros televisionados. Enfim, o cara tem uma carreira... No Alfred Hitchcock Presents também, né? Sim. Até naquela série The Loner, né? Porque é bom repetir isso. O Rod Serling teve uma série de faroeste. Poucas pessoas falam sobre isso. Uma série que teve só uma temporada e ele participa de um episódio na série.
Uhum. esse ator aqui, mas é interessante, ele realmente é um cara que é muito mais famoso por essas coisas que ele Uhum. apareceu, tipo do Tim Burton, né? Apareceu até Sim, no filme do Stephen King, o Maximum Overdrive, né? De isso. 86. E outra curiosidade, ele devia ser amigo do, eu não sei, tô chutando, né, do Clint Eastwood, porque ele tá em alguns filmes do Clint Eastwood, inclusive filmes que o Clint Eastwood ou dirigiu ou, protagonizou. Por exemplo, ele é o juiz do filme A Marca da Forca, famoso filme que o Clint Eastwood é protagonista. Inclusive, quem não assistiu, eu recomendo, que é um faroeste nota 10, viu? É muito bom. Uhum. E. Ele tinha muita capilaridade no meio artístico, isso está até descrito aqui no texto, muito bom que eu estou lendo. Conhecia todo mundo realmente, inclusive todas as pessoas envolvidas no episódio anterior, né, a primeira apresentação dessa história aqui, ele conhecia todo mundo, ele era um artista muito, sabe, ele conhecia meio mundo mesmo do meio. Uhum, Mas sim. para mim isso é mais triste ainda, porque eu acho que a atuação dele está fora de tom. Entendeu? Uhum, Então, ele pode sim. até. Realmente, eu não consigo lembrar muito bem desse comissário Gordon, do Tim Burton, mas deve ser legal, né, para ter sido Uhum, repetido tantas vezes esse papel. Mas aqui neste episódio, em particular de uhum, The Twilight Zone, eu não acho que ele está bem. uhum. E sim, o comissário, você talvez não lembre do comissário Gordon, porque ele é uma figura apagada mesmo nos filmes do Tim Burton, ele é de menos relevância, né? Enfim, Uhum. Depois teve e. o Gary Oldman, né, no Ah, outros aí. filmes, aí já foi outro tipo de Uhum. atuação, né? Mas ele era um cara muito versátil. Ele ia do policial pro suspense, pro humor, pra fantasia. O nosso amigo Pat Ringle. E, como você mesma falou, muito bem também relacionado dentro do mundo artístico, né? Sim. Uhum. Legal que ele trabalhou até bem idoso, né? Uhum, Faleceu em 2009. sim. A gente também tem uma participação importante de uma atriz que vai fazer a esposa do Horace, que é a Nan Martin. E eu acho que ela se esforça bastante nesse episódio, inclusive, né? E depois chegaremos lá, mas é um esforço que acaba, no meu entender, não ajudando tanto, né? Infelizmente. Mas ela é uma atriz também com longa carreira na televisão, e ela era, por ser uma atriz muito capaz e muito versátil, batata que ela aparecia em série de todos os gêneros possíveis e imagináveis, Sim. né? Teve uma carreira de mais de 50 anos atuando, É. né? Não, e curiosidade que ela participou de um filme de terror, uma das continuações do Nightmare on Elm Street, a 3, Isso. né? Que é Uhum. o Dream Warriors, que é até bem divertido, eu lembro disso daí, de 87. Né? Ela Sim. faz uma enfermeira, sabe? Uma enfermeira Uhum. que conta a origem do Freddy Krueger. Sim. Olha, e ela tem participação, ela atuou até estar bem idosa em séries famosas na TV brasileira recentemente. Ela participou do CSI, por exemplo, participou da série, aquela famosa série Estética, né, que é dos dois irmãos cirurgiões plásticos, dois É sócios, né? estética? Como é que era o nome em Isso. inglês? Não era Lip Tuck? Nip Nip Tuck? Tuck, Nip Tuck, que era no exatamente. Brasil, né? Sim. Participou da série A Sete Palmos da HBO, série maravilhosa e Mas muito quem que ela famosa. fazia no Six Feet Under? Ela Ela fazia. não, ela não tinha um personagem fixo, ela participou de um dos episódios. Ah, depois você me fala a numeração do episódio, que eu tenho toda essa série aqui. Que é Uhum. uma das séries da minha vida, assim, que eu já assisti um montão de vezes. Quero saber qual que é o episódio que ela participa. Pela época, ela faleceu em 2010, tá aqui. Ela deve ter feito uma pessoa bem idosa, né? Uma velhinha, né? Uhum, sim. Mas enfim, ela estava no. O que você possa imaginar de série policial, série de ficção, série de aventura, série dramática, ela estava lá. Em algum episódio apareceu a nossa amiga, a Nan Martin. Sim. A mãe do Horace é feita por uma atriz chamada Ruth White. E essa atriz também, o pessoal vai lembrar dela, ela é a senhora do Bose, do filme O Sol é para Todos. É verdade. Aqui fica numa varanda xingando, né? Que ela tá envelhecida. Uhum, É porque esse episódio aqui é de 63. Ela tá em 62 no To Kill a Mockingbird e parecendo uma velhota. Então ela tá envelhecida lá, né? uhum. Ela faz a mulher do namorado.
Isso, a gente falou do filme A Marca da Forca, do Clint Eastwood, ela também está nesse filme, ela é a Madame Sophie, no filme da Marca da Forca. Opa! Né? E Legal. também, ela era uma atriz que, mais uma vez, vou me repetir aqui, ela participou dos dramas televisionados, ela era uma figura muito presente neles, e por ser também uma atriz muito competente, apareceu ao longo dos anos de uma carreira mais ou menos longa em muitas séries. É. Né? Aqui faz um papel bem curto também, que não consegue talvez expressar a qualidade dela enquanto atriz, né? Uhum, Um patético sim, o papel sim. dela. Sim. Detalhe, né? Ela fazia também papéis de pessoas muito mais velhas, porque ela morre em 71 aos 55 anos de idade. Né? Olha, morreu Então, jovem. isso. Então, quando ela fez esse papel aí em Além da Imaginação, ela estava, enfim, com 50 anos, menos até. Então, mas ela fazia papel de pessoas mais velhas e era uma atriz também com participação em séries de vários tipos de temáticas. Ela seja policial, seja suspense e muita participação nos dramas televisionados. Ela acabou morrendo jovem, então a gente imagina que ela poderia ter tido uma carreira muito mais longa e profícua, né? Não fosse a morte prematura dela. Sim. Tal. A gente também pode citar o melhor amigo do Horace nesse episódio é vivido pelo Philip Pine. Nós já vimos esse ator em um outro episódio de Além da Imaginação. Um dos meus favoritos, The Four of Us Are Dying. 4 de nós estão morrendo. É aquele episódio com uma temática no ar, que é muito legal, que é do cara que fica mudando de face. Ele muda a cara dele. Tu lembra desse episódio? É muito bom. Sim, exatamente, esse ator ele também teve tipo 60 anos de carreira, uma carreira que começou no cinema nos anos 40 e depois com participações em muitas séries de TV, mais séries policiais e de faroeste, na verdade, né? E para finalizar aqui, a gente vai falar assim do Vaughan Taylor, que faz o chefe do nosso Horace. Ele é um velho cliente nosso aqui do Além da Imaginação, por exemplo, né? Ele aparece em vários episódios de Além da Imaginação. Esse cara é foda porque, além de tudo, ele participa no Psicose, cara. Ele é o chefe da Janet Leigh. Exatamente. Do Alfred Hitchcock. Aliás, o negócio dele é fazer chefe, porque no episódio de Além da Imaginação, Time Enough at Last, ele é o chefe do cara. Ele também tá no Steel Valley, que é aquele da cidade toda parada, né, e tal. No episódio fatídico do Bradbury, que é o I Sing the Bar Electric, ele faz o dono da fábrica também. Isso. No Steel Valley a gente até comentou que ele tá tão maquiado que ele faz o bruxo, né? Que você não reconhece o cara, né? Bizarro, sim. Ele também vai estar presente no episódio da 5ª temporada, que é o The Self-Improvement of Salvatore Ross, que é um episódio que eu gosto bastante, mas falaremos, né, quando chegar o momento. Enfim, um cara também que estava ali nos teatros televisionados, nos teledramas, e também um cara que estava ali. Como ele tinha um tipo diferente, né? Assim, ele ia do policial pro suspense, pro humor, tranquilamente. Enfim. Fazia muitos chefes, muitos políticos. Sim. Né? Não, ele tem tinha um rosto muito característico, né? E realmente é um rosto que dava pra fazer personagens até gentis, que eu acho que ele é um personagem até gentil nesse episódio, ou um personagem mais incisivo, né? E tal, ou bondoso, generoso também. Sim. É um personagem que costuma ser didático, né? Fala bastante bem, né? O ator, sim, né? Sim. Ele raramente era protagonista. Ele tem esse tipão aí que funciona sendo chefe, sendo o chefe de polícia, enfim, né? E é para isso que ele era o político, do prefeito da cidade, era para isso que ele costumava ser chamado, né? Para fazer participações em séries, né? Certo, é isso aí, isso mesmo. E aí, vamos passar lá para a sinopse, para a gente poder falar, assim, inclusive sobre os finais diferentes, etc, né, e tal, né? Hoje calhou de ser a sua vez de fazer sinopse, olha lá.
Sim. O nosso episódio de hoje, ele trata de um cara chamado Horace Ford. Ele é um designer de brinquedos, né? Ocorre o seguinte, ele está tendo com o chefe dele, com os colegas, com a esposa, um comportamento cada vez mais irritadiço e infantilizado. A ponto das pessoas acharem que ele pode estar. Ele vai fazer 38 anos de idade, né? E ele não para de falar o tempo todo de episódios da infância dele. As pessoas começam a ficar preocupadas, achando que ele pode estar à beira de um colapso nervoso. E detalhe, em um determinado momento, né, depois ali de uma discussão com a esposa e com a mãe que mora com eles, né, ele sai e ele vai até a rua onde ele viveu a infância dele. Quando ele chega no local, a rua está como na época em que ele viveu a infância, e ele encontra personagens ali da infância dele, inclusive a garotada com a qual ele brincava. E aí, ele retorna para casa dizendo, né, não, estive na minha rua e ela está como eu me lembro quando eu era pequeno, e reencontrei meus colegas de infância lá, eles estão lá. Aí as pessoas começam a achar que o Horace realmente está com um parafuso solto. O problema é que ele esquece o relógio dele. E o garoto, né, que foi amiguinho de infância dele, vai bater na porta do apartamento dele e aparece para a esposa dele querendo devolver o relógio. Exatamente como ele era na época em que o Horace, que hoje tem 38, tinha 10 anos. E aí, o que aconteceu? Realmente o Horace está podendo viajar para o passado? Isso é fruto de um colapso nervoso, esgotamento e de crise de meia-idade? Vamos saber, né, nesse episódio. Em questão uma certa perturbação mental, acho que foi tão bem abordada naquele episódio que a gente já falou, né? O Miniatura, né? E com tanta delicadeza, né? Esse é um episódio aqui que eu apelidei ele de O Dia da Marmota do Bossa, né? O Bossa é aquele personagem do Hermes e Renato. É um episódio chato. Esse personagem é um personagem irritante. Tudo bem que eu acho que a gente pegou um recorte da vida dele que ele tá meio infantilizado, ele fica gritando o tempo todo com todo mundo, ele grita com o amigo dele, ele é um projetista engenheiro de brinquedos. E ele é muito insatisfeito, ele começa a pensar naquela rua o tempo todo e vira essa chave na vida dele, e ele quer o tempo todo lembrar das coisas de criança, das brincadeiras, das palavras, dos amigos e tal. Só que a cada vez que alguém fala com ele e ele interage, a interação dele é com grito. E é muito insuportável. Né? É um personagem que você não consegue entender como ele é casado. Né? Você vê que a rotina dele, por exemplo, ele está com a mulher dele, que é a Laura, e a mãe. A mãe mora, né? Inclusive a Laura verbaliza isso, né? Ainda estou aqui com a mãe dele, né? E tal. Tipo, meio que parece que a mulher se encostou neles, né? Sim. Essa personagem da mãe, ela é meio, inclusive, é meio insensível à doença mental do filho a certo momento, né? Dá essa impressão. Eu concordo com você, e começa aí para mim uma das problemas que teve para mim do episódio, né? Esse episódio foi escrito realmente 10 anos antes, então ele também tem uma série de valores ali, que é, por exemplo, essa coisa da mulher dona de casa, do cara que ainda mora junto com a mãe também, e a mãe mora com eles. Tem uma dinâmica familiar e dramática ali, que é muito cara dos anos 50, na verdade. E essa série... E esse episódio tá sendo exibido no meio dos anos 60. 63, né, meu? As mulheres já trabalhavam, né? Parece que a gente não chegou nesse ponto, mas parece que cai o mundo, na hora que o cara vai ficar desempregado, gente. Sim, exatamente. É uma coisa que... E para nós acaba parecendo mais velho ainda, né? Toda essa dinâmica. Se ela já estava um pouco envelhecida nos anos 60, para nós ainda mais. Eu acho que ela tá velha até nos anos 50, cara. Porque o que a gente conhece de literatura, ou até mesmo de televisão e tal, as mulheres trabalhavam, entendeu? Sim. Mas é meio estranho. Sim. É que essa dinâmica, talvez dessa relação que foi escrita aqui pelo Reginald Rose, ela é meio doentia, propositalmente, eu acho também. Exato, mas aí, primeira coisa, você falou muito bem, a gente vê esse comportamento infantilizado e insuportável desse personagem, a gente intui
né? Que ele não se comportou sempre assim. Na verdade, ele devia ter traços disso e foi piorando nesse período. Só que, na verdade, o episódio não diz isso pra gente. Na Não. verdade, isso não é mostrado. Então a gente tem que ficar intuindo isso, né? E Não, gera pior uma... que isso, parece que as duas se comportam como mãe dele. Ele tem a mãe dele que mora com ele, mas a esposa que é uma outra mãe. É É uma... mãe dois a missão, Uhum, entendeu? Da vida dele. sim. Porque pra E ela, aturá-lo, né? As besteiras dele, a gritaria dele, né? ela, é Tá? uma, ela a Nan Martin faz uma mulher, né, muito assertiva e muito pé no chão. E aí você imagina como é que ela foi casar com esse cara, né? E Porra, porque a gente presume que ele era um cara até que no final, sendo justo aqui, né, com a série, no final, quando a cortina, né, vai cair, prestes a acabar o episódio, você vê ele, parece que ele tá num outro tom, né? uhum, Mas eu acho, minha impressão, né, que ninguém chegou pro ator e falou: "Ô, querido, você não pode ter esse tom todo episódio, você não pode ficar gritando o tempo todo. A uhum, tua única resposta com as pessoas não pode ser essa." Então, porque até isso aí, enquanto perturbação mental, não cola muito, entendeu? uhum, Porque as pessoas já tinham pegado ele pelo braço e já tinham tentado arrumar uhum, auxílio para ele psicológico, porque ele está visivelmente tendo colapso, né? Porque se ele está o tempo todo, o chefe chega para ele, né? O primeiro amigo da empresa fala: olha, olha, Horace, você precisa alterar a engenharia desse robozinho, porque tem muitas peças, vai sair muito caro para poder o fabricante construí-lo, então vai ter que ter menos peças, ser uma coisa mais. Então depois o uhum, chefe também vai pedir para tirar a luzinha que acende dos olhos, né? Ele uhum. começa a gritar, ele grita com o colega dele, ele começa a gritar, sabe? Então, e pelo que o cara falou, é isso que me deixou mais encafifada. Ele tem sempre essa atitude, Uhum. sabe? É É, isso que é foda. O amigo dele até fala quando ele vai conversar com a esposa dele, ela vai lá falar: ele tem essa atitude, mas eu sempre consegui controlar ele. Porra, como assim? O cara é um gênio, então, da engenharia uhum. de brinquedos, porque o cara é uma pessoa insuportável, né? Sim, e eu acho que tem a ver também com a atuação do Pat Ringle. É, ele tornou, para mim, pelo menos, esse personagem irritante e insuportável. E é interessante você ver a interação dele com o chefe, né, que é vivido pelo Vaughan Taylor. O chefe o tempo todo é tolerante com ele, fica preocupado, primeiro cobra o trabalho, mas começa a ficar preocupado com a saúde dele, que ele deveria procurar um Com a médico. saúde mental dele, né? É Isso, tanto que ele vai ser demitido, mas vai ser o último refúgio do chefe. Vai falar: então não tem condições de você uhum, interagir. Você ficar sim, aqui, você estar na empresa, que você não quer isso. buscar ajuda, né? Estou me antecipando, né? Mas é assim, você vê visivelmente que ele está cercado de pessoas que são generosas com ele. E isso é Sim. muito frustrante para a gente, enquanto espectador. Como é que a gente vai sentir solidariedade por um personagem que está agindo dessa maneira o tempo Uhum, todo? Visivelmente é assim que é o jeito dele, né? uhum. Ele tem uma coisa e o Pat Ringle coloca isso na atuação, né? Esse personagem, ele tá meio que regredindo na infância, porque ele vai chegar na meia-idade, ele tem um trauma, que a gente não vai falar ainda qual é que é, e é como se ele tivesse psicologicamente se obrigando a regredir, porque ele tem que resolver isso antes de chegar na meia-idade. É um É. processo psicológico interessante. Se a gente for pensar, é interessante. O problema, para mim, é que, assim, é, a maneira como o episódio coloca isso. Primeiro, esse personagem infantilizado e irritante, o fato de que a gente vai demorar bastante tempo para entender que, na verdade, ele está regredindo porque ele precisa resolver um trauma de infância antes Isso. de entrar na maturidade, antes de começar a envelhecer. E também a gente fica com dificuldade de entender por que aconteceu agora exatamente essa regressão. E. É meio assim a idade do lobo, né? Não sei se. Uhum, O cara tá prestes a fazer 38 anos de idade. Então talvez, não tem isso, né? Tem cara que dizem que vai comprar carro, vai arrumar uma moça mais jovem, o casamento acaba e tal. Então talvez seja isso, né? uhum, Só que é bem o que você falou, concordo muito. É um episódio para ter 24 minutos, não pode ter uma hora um uhum, episódio é, disso. uhum, É o dia da marmota, porque vai se repetir uma cena específica de quando ele vai visitar essa rua, que é da infância dele.
3 vezes, 4 vezes isso. Sim. E a gente começou automaticamente a tirar sarro, né? Porque nosso refúgio é a gente ser muito bem-humorado, né? E, porra, né? Porque aquele negócio, é o cara da carrocinha passando por ele oferecendo hot dog. Aí ele passa pelos namorados que se separam devido a ele passar pelo meio. Aí eles falam, pão com manteiga. Aí tá depois o cara que ele tá descendo a escada, ele bate no cara. A velhota da mão furada que vai derrubar o pacote. Então, cara, é assim, você entende que é interessante até a reconstrução dessa rua específica de Nova York, porque o autor, o roteirista, o Reginald Rose, é um cara nascido e crescido em Nova York. Então, aquele é o espaço que ele está acostumado, aquela, né? Aquele recorte assim naquela época e tal, né? Que ele passou por aquilo na infância. Então, mas aqui é uma coisa repetitiva e chata, né? O design de produção é muito bem feito dessa rua, né? Desse evocando essa Nova York antiga, né? A gente entende que essa cena, a reprodução dessa cena, ela precisa acontecer a primeira vez, óbvio, para ele reencontrar a rua da infância dele e os garotos que eram amiguinhos de infância dele. Ela acontece uma segunda vez para ficar uma pulga atrás da orelha da esposa dele e uma outra vez para ela se convencer de que, na verdade, ele tá voltando pro passado mesmo, né? E, enfim, só que teria possibilidade disso ser feito de uma maneira mais sucinta. Essa repetição, como eu digo, ela acontece e ainda assim não fica claro para mim, pelo menos, exatamente onde se está querendo chegar com isso. No final a gente vai entender. A gente até vai entender que, por exemplo, a reação das pessoas, ele tá como adulto, mas as pessoas teoricamente ali estão vendo ele, na verdade, como criança. Por isso que tem aquela reação esse estranha. É o grande spoiler, né? O plot twist. Mas é assim, cara, é o tal negócio. Você repete a cena e você mostra um personagem que está visivelmente tentando avançar e fazer as mesmas coisas o tempo todo, porque ele tem uma coisa que ele precisa resolver, né? Que a gente vai falar do final. E realmente, dessa coisa desse trauma de infância que ele tem. E a série já trabalhou isso daí, né? Esse negócio. A gente falou isso nessa temporada, por exemplo, né? De você ter uma lembrança falsa. No episódio anterior a gente falou sobre isso, né? De você achar que a tua infância foi uma maravilha. Ele fala o tempo todo da infância dele, da brincadeira da rua. A mãe dele até fala para ele assim, não, essa rua era horrível, Horace. Era uma rua muito ruim de se morar. Vamos esquecer essa rua e tal. Só que ele não leva em consideração. Ele fica o tempo todo encafifado, não consegue trabalhar, não consegue... A reação que ele tem com as pessoas... Ele está prestes a ter uma festa de aniversário, né, e tudo, de surpresa, mas é uma reação péssima, né? E todo mundo que vai falar com ele tem essa reação de raiva, né? E ele foge para essa rua e volta para casa e vai chorar as mágoas com a esposa dele. Então fica essa repetição, esse reme-reme. Sim, talvez, eu fico pensando, se a gente tivesse visto no começo do episódio o Horace mais normal e tivesse alguma coisa acontecido que fosse um gatilho para no segundo ato, né, na parte ele começar a ter esse comportamento, se a gente tivesse conseguido simpatizar com ele primeiro, ia doer mais a gente ver ele sabotando a própria vida, né? É verdade. E na conclusão, poderia ter o retorno dele para essa rua uma vez, onde ele reencontrasse esse trauma dele, e se fosse o final original que na verdade essa história tinha, que eu achei muito melhor, inclusive, o final original. Eu não sei, que eu não tive a oportunidade, eu procurei muito, porque esse episódio de 55, que é estrelado pelo Art Carney, que quem quiser conhecer esse ator, tem um episódio chamado... Como é que é, Marcos? Aquele lado de Natal? Night of the Mickey. Night of the Mickey. Isso é um episódio natalino que eles gravaram em fita de vídeo, sabe? Em VHS, que é muito... A qualidade é bem ruinzinha, mas o episódio é muito bonito. Muito bonito. E o Art Carney, pela impressão que eu tenho, inclusive do Night of the Mickey, ele é um tom abaixo. Dá uma segurada, porque aqui no episódio de 55, que é a primeira vez que passou no Westinghouse Studio One, ele é estrelado pelo Art Carney e a esposa é a Leora Dana, que faz a Laura, né? Então, as pessoas ficaram furiosas
receosas com o final, que eu acho que seria interessante, aproveitando o ensejo, já para a gente poder matar essa charada, como é que é o final original em relação ao final aqui em The Twilight Zone? Uhum. No caso do episódio de The Twilight Zone, como você já havia falado, tem a tal festa de aniversário, né? O Horace, e ele está ao longo desses dias antes da festa em que o pessoal está preparando, ele vai tendo esse comportamento cada vez mais agressivo, ele perde o emprego, só que ele fica retornando todas as noites para a rua dele para reviver aquele mesmo momento em que ele reencontra aquela garotada que teoricamente eram amigos dele de infância, né? Uhum. Numa dessas idas, ele acaba conseguindo finalmente preencher a lacuna, porque os amigos estão ali reclamando, né? Ele sempre para no mesmo momento em que ele vê os amiguinhos reclamando que não foram convidados para a festa de aniversário dele, né? E ele sempre tenta conversar com aquela garotada, eles nunca o ouvem, e ele volta para casa e o garoto vai de novo, sempre reaparece para entregar o relógio. Ele nessa última ida dele, ele relembra que na verdade os garotos eram umas pestinhas, né? E espancaram ele violentamente. Ele sofria bullying e inclusive agressão física desses meninos, né? Isso ele tinha apagado da memória dele. Por isso que ele estava revivendo todo esse momento do passado para tentar superar esse trauma aí, né? Só que o que acontece? A esposa vai atrás dele, reencontra ele, inclusive quando ele está nessa rua, né? E consegue meio que resgatar ele desse passado e trazê-lo de volta. Já tendo superado e revivido e superado esse trauma. No episódio original do Studio One, quando o menino vem trazer o relógio, e é o relógio que ele usava quando era criança, o relógio do Mickey Mouse, a esposa entende ali que ele não vai voltar mais, né? Que ele o episódio termina ali, né? Ela começa a chorar porque na cabeça dela ele voltou realmente para o passado e não vai voltar de novo para o presente, né? Exatamente, né? Volta para um passado que ainda é um passado terrível, né? Ele ficou no passado, né? Então, é tudo muito exagerado, né? Você falou da questão da demissão, que a gente comentou, né? Ele fez muito para ser demitido, porque estava todo mundo tentando ajudá-lo e o chefe tentando conversar com ele e falando para ele que ele não estava produzindo nada, o que estava acontecendo. E ele começa a gritar. E ele fala, olha, eu acho que você precisa tirar uns dias de folga para procurar ajuda. Eu não quero procurar ajuda, e começa a gritar e falar, então você vai ser demitido. Quando ele chega em casa, cai uma bomba nuclear no colo daquelas duas mulheres, porque a mãe, o que vai ser de mim? Né? E tal, ela tá com o filho ali visivelmente tendo problemas psicológicos, né? Tendo, sei lá, tá em crise, e aí a mulher dele até se vira e manda ela calar a boca, né? E tal, né? Fala, cala a boca! Acho que ela queria falar isso há muito tempo. Né? E aí aquele negócio, você vê que eles não têm uma rotina lá muito saudável. Eu tive a impressão que eles, inclusive, as duas tratam ele como criança, né? Meio infantilizado, o personagem, assim, com muita mulher, sabe, paparicando ele. E aí elas são totalmente dependentes dele, dá bem entender isso daí, que elas são muito dependentes dele. E depois, quando vai ter essa festa, que vai ter esse final, o grande finale, né? Que ele é demitido, aí ele sai mais uma vez ainda, só que ele sai e fala que vai voltar, vai lá na rua novamente, e aí a mulher dele acaba indo atrás, né? Quando chega um menino com o dente pintado de preto, né? Pra parecer que é a Banguela, aquele menino aparece várias vezes, né? E aí entrega o relógio ao Mickey, aqui na versão que não é do Rod Serling, né? A versão refeita pelo próprio autor, ela vai atrás dele, né? Primeiro ela vê uma criança caída, aí ela encosta o rosto assim na parede. Eu achei uma reação muito esquisita também, só pra constar, tá? Ela vai e encosta o rosto na parede, assim. Como é que ela sabe que aquela criança era o marido dela? Ela não conheceu o marido dela na infância, mas ela pode ter visto fotos, né, na verdade. Bom, aí a gente querendo dar uma forcinha pro roteiro, né? E dar sentido pro roteiro. Porque ela viu uma criança caída, aí ela encostou a cara na parede, assim. Aí ela vira de novo ao marido dela. Aí ela dá a impressão que ela ficou surpresa, né? E aí ele acorda, né? E fala pra ela assim, num tom, né, mais tranquilo, parece, né? Já que ele enfrentou esses demônios, fala, vamos pra casa. Aí ele fala pra ela, mas não me pergunta nada, hein? Aí eu falei, cara, né? Ele é um cara
comentário, né, por semana. Não pergunta nada, não quero mais falar sobre isso. E termina o episódio assim. Sim, é uma coisa curiosa. Esse episódio, a gente nota aí a intenção de se criar um estudo de personagem e de como traumas podem afetar o seu comportamento. Tem uma coisa da leitura de como é que acontece um colapso nervoso em alguém em determinados momentos da vida, que gatilhos podem levar a isso. Só que essa fusão disso com um certo melodrama, né? As partes dramáticas, para mim, elas exageram um pouco no tom e caem um pouco no melodrama. Tudo bem que isso era uma característica da TV, da época dos anos 50, quando foi escrito. Era mais aceitável e fazia mais parte ali do tipo de estética também e de drama que se usava. E não prejudicava. Só que a gente se acostumou já na própria série Além da Imaginação com um drama um pouco mais enxuto, né, que evita um pouco esse pé no melodrama, né? E respeitoso com a questão da doença mental e do neurotípico. Porque você tem aqui no episódio Miniatura, que a gente falou dessa temporada, um personagem problemático, que ele ficava o tempo todo no museu vendo aquela casinha, né, de bonecas e interagindo com aquilo. Uma hora, claro, fica bem claro que ele foi internado, mas você tem a defesa do psiquiatra dele. Sim. Da questão de o que é o normal. Então, para você ter no episódio assim, tratamento dessa questão de doença mental, como uma coisa, sabe, não foi bem feito. Esse roteiro envelheceu mal, e o pior é assim, tem o dedo do produtor, porque os episódios, você sabe, eles aparecem na televisão em ordens diferenciadas. Nessa época estava o Herbert Hirschman, e foi ele que pediu pro Reginald Rose mudar o final. Foi ele, esse produtor, né, que pediu, falou assim, não, muda o final, que eu não quero de novo aquele rechaço todo do público, não. Eu gostei muito de você ter citado o episódio Miniature, porque para mim tem a ver também com essa coisa do você pega esse personagem, ele e o ator, né? Embora seja um ator muito competente, o Pat Hingle, mas ele acaba fazendo aquela coisa que ele traz muitos trejeitos de uma criança para poder construir um homem que está tendo uma crise, está tendo uma espécie de regressão. Enquanto que e isso é uma coisa muito de fora para dentro, na minha opinião. Enquanto que o Robert Duvall, tudo aquilo é interiorizado, é de dentro para fora, e para mim soa muito mais convincente e tocante. Eu consegui me identificar com o personagem do Robert Duvall muito mais, e consegui me conectar muito mais do que eu consegui me conectar com o Horace, aqui vivido pelo Pat Hingle. Foi uma escolha que o ator fez, né? E que pode também ter funcionado na época. Para mim, não funcionou. Mas é interessante que para muita gente esse episódio também funciona. Muita gente gosta demais do episódio, se identifica e... Enfim, ele é meio ame ou odeio. Infelizmente, para mim, por exemplo, eu tô mais no time que não gostou mesmo do episódio. Mas assim, um episódio que eu não gostei, foi nossa, para mim, para chegar no final dele foi um saco, né? Eu fico até me perguntando, porque tem essas temporadas da série, né, que fizeram alguns remakes de episódio. Será que alguém fez desse episódio aqui? Mais alguma vez? Interessante, né? Eu não sei dizer, eu não sei dizer, né? Mas seria curioso, né? Nossos ouvintes aí que quem já assistiu, quem conhece e gosta do episódio, até se quiser depois comentar e falar por que gosta, né? Que aí é interessante ter opiniões diferentes. Por favor, façam a defesa do episódio, gente. Quando a gente não gosta, a nossa palavra não é a última palavra sobre as coisas. A gente já até recebeu críticas e tudo. Tem gente que fica muito bravo comigo quando eu fico elogiando as atrizes, por exemplo. Já teve gente que fez isso, né, e de maneira não respeitosa, já vieram fazer esses comentários comigo. Então, por favor, se você discorda, coloque aqui, tá? Mas explique os motivos, né? E nada daquela... Como é que chama esse tipo de argumentação que ataca a pessoa? Ad hominem, né? Reducto ad hominem. Exatamente, nada de reducto ad hominem, ofendendo a nossa pessoa, né? E sim defendendo o seu ponto de vista, né? Que aí a gente vai vai ouvir, vai tentar entender, vai tentar de repente reassistir com outros olhos, né? Quantas vezes que a gente já assistiu
Comigo já aconteceu isso várias vezes, de eu assistir alguma coisa e passou um tempo, fui lá assistir de novo, tive outra impressão, Sim. né? De qualquer maneira, eu acho por mais que eu não tenha gostado, eu acho interessante o episódio se propor a analisar essa coisa de um colapso nervoso de um homem que está chegando na meia-idade e o processo que levou a isso, né? Tem essa coisa da superproteção e do sufocamento ali na família, que também tem no episódio miniatura, que também acho, mas eu acho que para mim funcionou muito bem ali. É verdade, mas tem o Robert Duvall também, né, que é um ator sim. muito elegante fazendo esse papel, né, que ele faz. E se você for pensar, tem um paralelo, porque ele tem essa coisa da irmã, né, que também que é meio que comandar a vida dele e tudo mais, mas para mim me pareceu que deu muito mais certo. Mas resumindo, é interessante essa tentativa de fazer esse recorte psicológico, né? E tudo. Só que pena que para mim não rolou. Não rolou também. Para mim foi bem difícil chegar ao final dele, como eu falei, né? Mas então, vamos lá a parte de recomendações, para a gente tentar fazer um podcast um pouquinho mais curto, né? Acho que a gente está fazendo podcasts enormes, né? Que às vezes tem muito que pesquisar. E é que nem eu falei, gente, já calhou várias vezes de ter episódios bem meia boca, mas é tanta gente legal, tanto conteúdo interessante que a gente demora um tempão comentando sobre isso para poder trazer essas informações para você, que é isso que enriquece o episódio. Né, você falar também sobre o contexto da época, o background, quem é que escreveu, o episódio já existiu antes, por que foi alterado, essas coisas são interessantes. Se não, se resume a comentar o que acontece e falar se a gente gostou ou não. Né? Então, acho que isso engrandece o episódio, a gente trazer conteúdo para ele, né? Mas vamos lá, Marcos, o que você recomenda para a gente hoje, por favor? Sim, uma das recomendações é o seguinte, essa série que a gente citou, o Studio One, infelizmente ela não tem legenda em português, mas você tem muitos episódios dela completos e alguns deles remasterizados no YouTube. Então, quem tiver curiosidade, você vai ter oportunidade de ver gente aí do calibre do Rod Serling escrevendo, Charlton Heston atuando. Ah, enfim. É verdade. Tem o Charlton Heston em vários episódios até no Playhouse 90. Tem episódio com o Charlton Heston. Mas tu encontrou esse episódio aqui, a primeira versão dele? Não, esse não. O do Horace eu não achei, mas tem vários episódios completos e alguns não remasterizados, mas muitos, inclusive em boa qualidade de som e imagem. Então, quem tiver curiosidade e não tiver a barreira aí do idioma inglês, dá uma olhada que é material de primeiríssima categoria, sabe? É legal. Para quem gosta dessas séries clássicas, assim, tem grandes roteiristas, né, gente? Vale muito a pena. Eu não sou uma pessoa que consegue assistir as coisas em inglês, sem legenda. Para mim dificulta, né? Mas é legal a recomendação, sim. E você, o que você tem para nos recomendar? Olha, foi difícil pensar no que recomendar aqui, mas eu resolvi me pegar num ponto que eu achei isso muito fofo, gente, que o cara é um engenheiro de brinquedos, né, e tal, né? Aí me lembrou aquele filme do Tom Hanks, né, que aqui no Brasil saiu como Eu Quero Ser Grande, no original se chama Big. Você lembra? Que é um filme que ele é um menininho que ele pede para uma daquelas máquinas de parque de diversão. Ele fala que quer ser grande na máquina, né, e tal, né? Ele é um menininho muito fofo, por sinal, o ator, né? Que é um filme, por sinal, dirigido pelo Penny Marshall, né? E ele cresce, no outro dia ele é o Tom Hanks, né? Naquela fase jovem dele, fofa, que ele tem, né? E ele aí a todas as confusões que ele se mete, o melhor amiguinho dele, que eles acabam arrumando um quarto no hotel para ele ficar. Aí tem toda a violência, né? E o Tom Hanks chorando. Ele acaba justamente conhecendo um cara que é dono de uma fábrica de brinquedos. Ele vai virar o cara que é responsável por analisar os brinquedos, né? Porque como ele tem, olha só, isso é uma coisa, né, que é a nossa suspensão de descrença, né? Como ele tem esse jeito todo infantil, que ele é o tempo todo infantil, brincalhão, ele vai ser o cara que analisa se os brinquedos são bons, né, e tal, né? Ele é o cara que é o teste de mercado ali, né? Mas é um filme tão fofo, assim, tão bonitinho, gente, é perturbador, porque eu não sei se vocês já assistiram, se for um spoiler, desculpa, gente, o filme é de 88, né? Mas
tem um momento que ele vai se relacionar com uma mulher adulta, gente. Tu lembra disso, Marcos? Lembro. Tem uma mina que se engraça com ele, que é da empresa, que ele até dá a entender, é Elizabeth Perkins, né, por sinal. Ele até dá a entender que ele melhora ela, que ela é uma mulher que é uma mulher assim meio, né, que tem isso muitos filmes dos anos 80 principalmente, né, que as mulheres porque são de empresa e querem galgar o sucesso são super bitches, né. Aí ela fica tentando puxar o tapete dele, mas depois fica encantada pela inocência dele, pelo jeito dele. Todo mundo se encanta, aí ela vai ficar com o cara, só que ele é um homem adulto, né? Só que ele é uma criança de 12 anos, cara. Então não sei o que pensar, cara. É um filme que eu não sei se na revisão, né? Como é que funciona isso na nossa cabeça? Dá um nó no cérebro, né? Porque ele tem 30 anos, de acordo com o Tom Hanks, eu acho que nem tinha 30 anos nessa época. Mas ele parece um homem de 30 anos, mas ele é uma criança de 12. Então o que é, cara? O que ela fez com ele? Estranho, né? Não, mas essa cena ela é ao mesmo tempo constrangedora, mas tem uma hilariedade que eu lembro, porque não, mas eles transam, cara. Mas no ficam começo só na brincadeira, né? Que não mostram, sim, claro, né? Mas no começo é engraçado porque ela quer fazer programa de adulto e ele só quer fazer programa de criança de 12 anos, né? E ela fica até estranhando aquilo, né? Mas no fim... A certo momento que as câmeras não mostram, ele para de fazer programa de criança com ela, né? E sei lá, e no final, gente, é um filme velho, acho que pode contar o final, não é possível. Aí no final ele consegue virar criança de novo. Aí ele tá indo embora assim de costas, assim, ele tava de terno. Aí a câmera mostra o rosto dela, daqui a pouco ela abre o olho assim, aí ele tá uma criança assim de 12 anos com um terno enorme. Gente, isso é muito perturbador pra nossa cabeça. Como é que a gente assistia essas coisas, cara, né? E sei lá, eu acho que Eu Quero Ser Grande não existiria hoje em dia, né? Com essa temática desse jeito, né? Tendo o sexo envolvendo, né? No meio da relação, né? Pelo menos. Bom, de qualquer maneira é minha recomendação. Certo. Ai, gente. E música, né? Hoje é minha vez. Hoje eu tô revoltada, gente. Eu tô... Ai, sinceramente, o episódio não acabava nunca. E aí, por causa disso, eu vou escolher... Eu vou escolher Limp Bizkit, entendeu? Que tem aquela música My Way, né? Que é do cara revoltado, né? Que sofre bullying e tal. Como o nosso personagem sofre bullying também. E toma as porradas lá e tal. Então a música é de gente revoltada falando que vai se cair pra cima, malandro. Que não vai ficar as coisas assim, não. Se não for do meu jeito, eu vou embora. Se não for do meu jeito, eu vou embora. De qualquer maneira, vai tocar pra vocês então lá no MP3, viu, gente? Aqui no YouTube não pode. Dá uma acessada lá no Spotify, procura a gente como Além da Imaginação Podcast, que toca a musiquinha no final, que a gente escolhe sempre, ou eu ou o Marcos, né? E tem o site também, né? masmorracine.com.br, que também toca lá no player, tá bom? E, claro, chegando no finalzinho, gente, as nossas recomendações de sempre. No Facebook nós estamos como @masmorracine, ou então como The Twilight Zone Behind Scenes, onde a gente coloca fotos, documentários. Temos o grupo que é o Fãs de Além da Imaginação, né? Agora você pode, sabendo que temos o grupo, por favor, entre lá, interaja com a gente, tá? Também no Twitter nós temos os perfis @masmorra_cast e @zona crepuscular, tá? Lá a gente coloca algumas curiosidades, fotos também. E, claro, Instagram temos o @masmorracine e também temos nossos perfis de apoio. Se você puder nos ajudar, tá? Para que a gente possa continuar fazendo os podcasts sobre Além da Imaginação ou os nossos podcasts de cinema, tá? Que a gente tem esse projeto maravilhoso que a gente faz há tantos anos sobre cinema. Por favor, não deixe de nos apadrinhar. Clica no link aí do Padrim, viu? Logo abaixo. Doa pra gente 5, 10, 20 reais, o que você puder. Se for uma doação recorrente é melhor ainda, gente, porque a gente tem a garantia que consegue pagar o servidor do site, né? Que a gente está pagando, trocamos de servidor, porque ficamos inclusive com o podcast inativo, gente, por um tempão, devido ao abandono que o servidor anterior nos deixou, sabe? Perdemos todo o conteúdo, tivemos que refazê-lo. Verdadeiro pesadelo, né? Lembrando que nós somos um podcast pequeno, que está há 12 anos por aí nessa internet. Precisamos da sua ajuda, porque para cada episódio que a gente coloca no ar, demandou muita pesquisa, demandou, sabe, coisas mesmo assim, você
ter teu tempo e tal. Então valorize o trabalho de pequenos produtores como a gente, tá bom? Então tá logo abaixo aí, temos perfil de colaboração no Padrim e também no Colabore aí, ou Pix. Se você puder mandar um Pix pra gente, a gente agradece, porque é melhor, que não vem descontos, né? Os perfis colaborativos, eles costumam descontar uma certa porcentagem, e no Pix a gente recebe direto, tá bom? E é isso, né, Marcos? A gente vem chegando ao final do episódio, vamos saindo juntos dessa zona do crepúsculo aqui, do Bossa, né? Ó, que maldade, brincadeira, gente. Mas do episódio que fica repetindo várias vezes a mesma cena, né? E vamos aí nos encontrar então no próximo episódio sobre The Twilight Zone. Fiquem bem, se cuidem. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.